Olá, minha gente, vamos começar mais uma aula de matemática do Prepara. Lembrando que já estão abertas as inscrições do IFPE, tá? Vão até o dia 7 de novembro. Então não se esqueça, vá lá no site, procure a escola se tiver dificuldade, mas não deixe de fazer sua inscrição. A prova não vai ter prova, né? Vai ser a análise das notas do sexto ao nono ano. Mas ainda assim é importante que você faça sua inscrição, escolha o seu curso e, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Enquanto isso, a gente vai continuar estudando agora focado nas provas da ETE, né? E a gente hoje vai estar no capítulo 10, sendo que, como a gente sempre faz, né, a gente sempre começa respondendo a questão que ficou como tarefa de casa do último sábado, né? Que é sempre a última questão da nossa apostila, que justamente é essa daí, tá? Que foi inclusive uma questão que caiu na prova do IFPE, que a gente agora vai usar ela para se preparar para a prova da ETE. Diz assim a questão: a razão áurea, ou número de ouro, é definida de várias maneiras diferentes e aparece em várias construções da natureza e humana. Esse número geralmente é denotado por φ. Essa bolinha aí com tracinho é uma letra grega chamada φ e tem como valor, o valor de φ ele é raiz quadrada de 5 mais 1 sobre 2. Em várias situações, é mais interessante a utilização do inverso multiplicativo de φ. E o que é o inverso multiplicativo? É 1 sobre φ, tá? E aí ele quer que a gente calcule qual é o valor de 1 sobre φ. E é isso que a gente vai fazer. Então preste atenção. Se φ é igual a raiz quadrada de 5 mais 1 sobre 2, significa que o inverso dele é a gente inverter, né? Ou seja, o 2 que está no denominador vai para o numerador e raiz de 5 mais 1 que estava no numerador vem para o denominador. Então, o inverso de φ vai ser 2 sobre raiz de 5 mais 1. E se a gente não tivesse problema com relação a ter raiz quadrada em denominador, a gente já tinha terminado o problema aí, né? Sendo que existe na matemática, né, aquela questão de que a gente não pode ter raiz quadrada no denominador de frações. Quando isso acontece, a gente tem que fazer o processo de racionalização. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. E eu vou racionalizar. O que é racionalizar? Eu efetuar alguma operação que elimine a raiz do denominador. E no caso aqui, a gente vai usar um produto notável, né? O produto da soma pela diferença. E eu vou pegar o meu valor do inverso de φ, que é 2 sobre raiz de 5 mais 1, e vou multiplicar por raiz de 5 menos 1 sobre raiz de 5 menos 1. Ou seja, eu estou multiplicando por uma fração que o numerador é igual ao denominador, ou seja, essa fração numericamente a gente pode dizer que é 1, e multiplicar por 1 não altera o resultado, mas quando eu executar esse procedimento eu vou conseguir eliminar essa raiz do denominador, porque eu vou multiplicar o 2 vezes raiz de 5 menos 1, e no denominador também eu vou multiplicar raiz de 5 mais 1 por raiz de 5 menos 1. E aí é onde aparece justamente no denominador o produto notável, que é o produto da soma pela diferença. Porque vai ficar, né, raiz de 25 menos 1, e isso aqui vai ser igual a 5 menos 1, que vai ser igual a 4. Então vai ficar 2 raiz de 5 menos 2 sobre 4. Eu ainda posso simplificar o 2 que aparece no denominador, tanto da raiz de 5 como o que está sozinho lá, o menos 2, né? Eu posso dividir ele pelo 4, né? E vai sobrar 2 no denominador. Então a minha resposta vai ser raiz de 5 menos 1 sobre 2. E a resposta a gente consegue encontrar ela, que está justamente aqui na letra C. E aí a gente consegue dessa forma resolver a nossa essa expressão aí, tá certo? Encontra o resultado dela, ok? Vamos agora para a aula de hoje, né? Começando a questão 1, capítulo 10. E hoje a gente vai estar trabalhando justamente equações e inequações. Então veja a situação apresentada na balança abaixo. Então tem uma balança, né? A balança quando está em equilíbrio, né? Uma balança de 2 pratos, que era muito usado antigamente. Hoje em dia você não vê muito esse tipo de balança não. Talvez em mercado público você ainda encontre. Mas a balança de 2 pratos, ela significa que quando ela está em equilíbrio, aquilo que está do lado esquerdo tem o mesmo peso, a mesma massa do que está do lado direito, né? Então, observando essa balança aí, a gente pode perceber ó, que do lado esquerdo tem 2x, né? Porque tem x e x, então tem um 2x e o peso 2. Então, eu posso dizer que tem 2x mais 2.
Do lado direito eu tenho 14. E ele quer saber qual é a equação que representa essa situação. Vai ser justamente aquela que está na letra A. 2x mais 2 igual a 14. E aqui ele não pede para você calcular, ele só pede para você representar, né? E aí já está representada a questão 1 do capítulo 10, a resposta é a letra A. Vamos para frente. Questão 2. Frederico é estudante de Direito de uma universidade pública. Ele recebe uma mesada de seu pai para suas despesas com transporte e alimentação, no total de R$ 540 mensal. Desse total, ele gasta R$ 120 com transporte e 230 com alimentação. E aí ele quer que a gente diga qual é a expressão que representa a sua economia mensal. Então vamos lá pensar direitinho. A economia mensal dele a gente não sabe quanto é, então a gente vai representar pela letra X, tá? E aí o gasto dele varia entre 120 e 230 reais, ou seja, é 350, certo? E aí a gente vai ver que X menos 350 é igual a 540. A gente vai encontrar a resposta aqui na letra A, ok? Vamos para a próxima questão. Numa papelaria, cada caderno custa R$ 5,00 a mais que um jogo de canetas. Marcos comprou 4 cadernos e 3 jogos de canetas e pagou por essa compra R$ 106,00. Qual é a equação que expressa esse problema? Então vamos lá. Caneta a gente não sabe quanto é, então a gente vai representar pela letra X. O caderno a gente também não sabe, agora a gente sabe que o caderno ele custa R$ 5,00 a mais do que um jogo de canetas. Então se caneta é X, a gente vai representar caderno por X mais 5. 4 cadernos e 3 canetas, ele gastou R$ 106,00. Então a gente vai colocar, no lugar do caderno, a gente vai colocar X mais 5. No lugar de canetas, a gente vai colocar X. Então vai ficar assim a nossa conta. 4x mais 5, ou seja, 4 cadernos, mais 3 canetas, ou seja, caneta é X, então 3x, gastou R$ 106,00. Então a minha equação é essa, 4 que multiplica x mais 5, mais 3x, igual a 106. A resposta está na letra B de bola, tá? A setinha ficou em cima aqui do 106, mas dá para você ver aí. Vamos agora para a questão 4. Seu João possui um terreno retangular que será cercado para plantar hortaliças. A largura do terreno é 20 metros. E seu João pode gastar no máximo 130 metros de tela, que é a quantidade que ele possui. E ele quer saber qual é a inequação associada ao problema. Então, vê só. O perímetro é a soma de todos os lados da figura, tá? Então, se eu tenho uma figura aí que é um retângulo, em que o lado da esquerda mede 20 e embaixo mede x, a gente vai chegar à conclusão também que o lado da direita, ele mede também o mesmo valor que o lado da esquerda, então ele também mede 20. E o lado de cima também vai medir a mesma coisa que o lado de baixo. Então é x, né? Então a gente vai escrever a nossa inequação como sendo 20 mais x mais 20 mais x. E como ele tem que ser no máximo 130, a gente vai dizer que ele é maior ou igual a 130, né? Lá na apresentação aparece menor que 130 porque não tem no aplicativo o sinal de menor ou igual. Mas a gente fica considerando que é menor ou igual, tá? O que é que eu vou fazer aí agora? A gente vai somar os termos semelhantes, né? X com x, que dá 2x, 20 mais 20, que dá 40. E aí a nossa expressão vai ficar 2x mais 40, menor ou igual a 130. A resposta está na letra E. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 5. Isabel foi a uma loja de eletrodomésticos e comprou uma batedeira de bolo, um liquidificador e um espremedor de laranja. A batedeira de bolo custou R$ 35,00 a mais que o liquidificador. E o espremedor de laranja custou R$ 12,50 a menos do que o liquidificador. E o gasto de Isabel foi de R$ 247,50. E aí ele pergunta, né? A compra de Isabel pode ser representada por qual das expressões algébricas abaixo? Então vamos lá. O liquidificador, ele custou X, a gente não sabe o preço dele, tá certo? Não sabe também da batedeira, mas sabe que a batedeira foi R$ 35,00 a mais do que o liquidificador. Então, se o liquidificador é X, a batedeira vai ser X mais 35. Já o espremedor ele foi R$ 12,50 a menos que o liquidificador.
Então vai ser x menos 12,50. E o total foi 247. E aí a gente armando a nossa continha, né? Liquidificador mais batedeira mais espremedor deu 247,50. Liquidificador é x, batedeira é x mais 35. O espremedor é x menos 12,50. Então fica x mais 35 mais x menos 12,50 igual a 247,50. E aí a gente voltando, a gente vai encontrar exatamente essa expressão na letra D. E essa é a resposta da questão número 5. Vamos continuar. Questão 6. Uma locadora de bicicleta cobra R$ 20 por dia pelo aluguel de uma bicicleta. Além disso, ela também cobra apenas no primeiro dia uma taxa de R$ 30. Chamando o x o número de dias que a bicicleta permanece alugada e y o valor total do aluguel, é correto afirmar que... Aí ele quer que a gente diga qual é a expressão que representa essa situação. Então vamos lá pensar um pouquinho. O valor total vai ser a diária, que a pessoa vai pagar sempre que usar, mais a taxa inicial, certo? Então, ó, ele diz que o valor total é y, tá? A diária é R$ 20 por dia. E como ele chama x o número de dias, então toda vez que ele usar, ele vai pagar 20, então 20x. E a taxa inicial é 30. Então a expressão que eu vou ter é y igual a 20x mais 30. A gente encontra ela aqui na letra E. Beleza? Então, por enquanto, a gente teve questões apenas para a gente transformar o problema, né, a situação, né, em uma expressão, tá certo? Na verdade, a gente está fazendo aqui até uma conversão de linguagem, né, da linguagem natural, da língua portuguesa para a linguagem matemática. E vamos continuar, vamos para frente. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer cálculo. E aí temos a questão 7. A figura abaixo mostra uma rodana na qual cada um dos pratos há um peso de valor conhecido e esferas de peso x. Uma expressão matemática que relaciona os pesos dos pratos da rodana é... Então, vê só. Aí ele dá as opções, tá certo? Por que a gente não vai ter sinal de igual aqui? Você vai ter sinal de menor ou maior. Porque como a rodana ela não tem equilíbrio, né? Você vê que tem uma parte que está mais baixa do que a outra. Essa parte que está mais baixa, ela tem um peso maior, né? Por isso que ela está mais embaixo, né? E a que está em cima, ela tem um peso menor. Então, a gente vai ter que levar isso em consideração, certo? Então, ó, o prato de baixo, se você observar, ele tem 3 rodanas. Cada rodana representa x, então são 3x mais um peso de 5. Então, matematicamente, a gente representa por 3x mais 5. O outro prato, ele tem 2 rodanas valendo x e um peso de 8. Então, é 2x mais 8. E como a gente vê que o 2x mais 8, ele está mais acima, ou seja, ele é mais leve, ou seja, a massa dele é menor. Então, a gente vai representar ele por essa expressão aqui, ó, 2x mais 8, ele é menor, o peso dele, a massa dele é menor do que a outra, que é 5 mais 3x, ou 3x mais 5, que a ordem não vai interferir. Então, cuidado quando a gente tiver com questões onde, em vez de a gente ter igualdade, a gente tem uma desigualdade, que a gente vai usar o sinal de maior e menor, e a gente tem que se ligar, né, onde é que está, justamente para onde está pendendo o valor maior, tá certo? Que no caso aí representa a questão da massa, né, onde está mais baixo o prato, ok? Questão 8, essa questão caiu no IFPE, tá? A gente vai usar ela para se preparar para a ETE. Ele diz assim, um grupo de alunos do curso de mecânica decidiu comprar juntos um torno mecânico para montar uma oficina assim que se formarem. O valor de R$ 3.600 seria igualmente dividido por todos. Devido a alguns problemas financeiros, 8 alunos que estavam no grupo desistiram, e a parte que cada um do grupo deveria pagar aumentou R$ 75. Aí quantos alunos faziam parte do grupo inicialmente? Então essa aqui já é uma que a gente vai ter que, além de montar a equação, vai ter que resolvê-la, né? Então vamos lá. O x é o valor pago por cada aluno, certo? O y é a quantidade de alunos. Então, ó, o valor de 3.600 seria igualmente dividido por todos, né? Então, o valor x que seria pago seria você pegar 3.600 e dividir pela quantidade de alunos. Por exemplo, se fossem
10 alunos seria 3.600 dividido por 10, que daria 360. Como a gente não sabe qual era o valor, nem sabe a quantidade de alunos, a gente está representando isso por letras. 8 alunos que estavam no grupo desistiram. E a parte que cada um do grupo deveria pagar aumentou, né? Claro, porque se 8 pessoas desistiram, significa que eu tenho menos pessoas pagando. Se eu tenho menos pessoas pagando, eles vão pagar mais. Então, o que é que eu vou fazer? A quantidade X, que é a quantidade paga por cada aluno, vai aumentar. Vai aumentar R$ 75, então em vez de X eu vou colocar X mais 75. E a quantidade de pessoas diminuiu. Então agora é Y menos 8, porque diminuiu a quantidade em 8, 8 pessoas desistiram, né? Então a minha expressão ficou assim agora. Vamos para frente. Se a gente fizer a multiplicação cruzada, vai ficar assim, ó. Se a gente pegar essa expressãozinha aqui, né? E multiplicar cruzado é assim, eu vou pegar o x mais 75, vou multiplicar pelo y menos 8, né? Como se fosse uma regrinha de 3. Então vai ficar ó, x mais 75 multiplicado por y menos 8 igual a 3.600. E aí eu resolvendo essa operação aí desses dois polinômios, aí vai ficar x vezes y é xy, x vezes 8 dá menos 8x, 75 vezes y, 75y, e 75 vezes 8, 600. Tudo isso igual a 3.600, certo? A gente, passando o 600 para o segundo membro, vai ficar xy menos 8x mais 75y igual a 3.600 mais 600, que vai dar 4.200. E aí, ó, a gente aqui pode colocar x em evidência, porque tem xy menos 8x. Eu posso botar x em evidência e fica x que multiplica y menos 8 mais 75y igual a 4.200, certo? E aí, substituindo o valor de x, nós temos ó, que 3.600 multiplicado por y menos 8 mais 75y é igual a 4.200, que é o 3.600 sobre y, né? Que é justamente aquela expressão inicial que a gente começou aqui, ó, antes de haver a desistência, né? Era x igual a 3.600 sobre y, então é justamente ele que a gente vai substituir aqui, ó. No lugar do x eu vou botar 3.600 sobre y, que multiplica y menos 8, mais 75y igual a 4.200. E aí eu posso fazer vou fazer o cálculo aí para poder eliminar esse denominador, e eu vou chegar justamente a essa equação aqui, ó, 3.600y menos 28.800 mais 75y ao quadrado igual a 4.200y. Que isso aqui vai me dar uma equação do segundo grau. 75y menos 600y menos 28.800 igual a zero. A gente pode simplificar dividindo todo mundo por 75. Eu fico com a equação y ao quadrado menos 8y menos 384 igual a zero. E aí agora eu vou resolver essa equação, certo? A equação do segundo grau. Então, primeiro calculando o delta vai ser menos 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 menos 384, que vai dar delta igual a 1.600. E aí, calculando o valor de y, através da fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a gente substituindo, né, vai ficar 8 mais ou menos 40 dividido por 2, e aí a gente vai calcular o y' e y duas linhas. O y' vai ficar 8 mais 40 dividido por 2, que é igual a 24, e o y duas linhas vai ficar 8 menos 40 dividido por 2, que é igual a menos 16. Isso significa que essa equação ele tem dois resultados, né? Ou dá 24 ou dá menos 16. Mas como a gente está tratando de pessoas, a gente vai ter que desconsiderar o resultado negativo. Então a resposta vai ser y igual a 24. Ou seja, 24 alunos, a resposta vai ser a letra D. Certo? Questão 9. É outra questão do IFPE. Um pai percebeu que a soma de sua idade com a idade de seu filho totalizava 52 anos. Sabendo que a idade do pai é 12 vezes a idade do filho, assinale a alternativa que indica quantos anos o pai é mais velho do que o filho. Então vamos lá. A idade do pai é X, tá certo? Que a gente não sabe. E a idade do filho a gente vai chamar de Y, que a gente também não sabe.
Agora a gente sabe que o pai é 12 vezes, a idade do pai é 12 vezes a idade do filho. Então eu posso dizer que a idade do pai, que é x, é igual a 12y. E a soma da idade dos dois dá 52, ou seja, x mais y é igual a 52. E aí eu posso trocar o x por 12y. Então a minha equação vai ficar 12y mais y igual a 52, 13y igual a 52, y vai ser igual a 52 sobre 13, que é 4. Ou seja, o y é igual a 4 é a idade do filho, certo? Então o filho tem 4 anos, o pai vai ser 12 vezes isso e vai ter 48. Agora cuidado, que ele não quer nem a resposta 4 nem a resposta 48. Ele pergunta quantos anos o pai é mais velho do que o filho. Então se o pai tem 48 e o filho tem 4, o pai ele é 44 anos mais velho do que o filho. A resposta está na letra D. Beleza? Vamos continuar. Questão 10. Gasto, essa questão caiu no ETE, hein? Preste atenção aí que é importante. Gasto 2/5 do meu salário com aluguel de casa, gasto 1/2 dele com outras despesas e fico ainda com R$ 200. Qual é o meu salário? Então vamos transformar isso numa equação. Quanto é o salário? Alguém sabe? Não. Então quando a gente não sabe matemática um valor, a gente representa por uma letra. Normalmente a gente usa a letra X, né? Então o valor do salário é X. E aí, ó, quando eu pego o meu salário, diminuo 2/5 dele, né? Então X menos 2/5 de X. Depois gasto mais metade, então menos X sobre 2, vai sobrar 200. Essa aí é a minha equação. Eu resolvendo ela, eu vou descobrir qual é o salário da pessoa. Aí a gente tem que lembrar que tem que calcular o MMC, eliminar os denominadores, que no caso é 5 e 2, tá? E o MMC de 5 e 2 é 10. E aí a gente vai agora eliminar lá os denominadores. Então vai ficar o x que não tinha denominador, a gente multiplica o MMC direto por ele. Então vai ficar 10x. Essa fração menos 2x sobre 5, eu vou pegar o MMC, o 10, dividir pelo 5, que é o denominador, e depois multiplicar pelo 2, então vai ficar menos 4x. A fração x sobre 2, pego o MMC que é 10, divide pelo 2 dá 5, então vai ficar menos 5x. E o 200 que não tem denominador, multiplica direto pelo MMC, então 200 vezes 10 é 2.000. E aí agora, ó, 10x menos 4x menos 5x dá 1x, que a gente bota só a letra, né? Então x igual a 2.000 já é o resultado. A resposta aqui é a letra A. Questão 11. Um pai tem 37 anos e seu filho tem 7 anos. Daqui a quantos anos a idade do pai será o triplo da idade do filho? Essa questão também caiu no ETE, tá? Então vamos lá. Daqui a quantos anos vai acontecer isso? Eu não sei. Então eu represento pela letra X. O pai tem 3 vezes a idade do filho. Então, se o pai tem 37 hoje, né? Daqui a X anos, o pai vai ter 37 mais X. Tá certo? E a questão é que ele tem 3 vezes a idade do filho, então daqui a 3 anos ele vai ter 3 vezes 7 mais X. E aí é só a gente resolver agora essa equação aí. Precisa eliminar os denominadores, então eu repito 37 mais x, e aí aquele 3 que está ali no segundo membro, ele multiplica pelo 7, que dá 21, e também multiplica pelo x, 3 vezes x, 3x. E agora a gente vai organizar essa conta, né? Vai deixar tudo que é x de um lado e os números do outro lado. Aí eu resolvi fazer dessa forma, deixar do segundo membro os termos de x, que ficou 3x menos x, e no primeiro membro os números 37 menos 21, porque a gente vai ficar tudo com resultado positivo, ninguém se estressa, né? Porque tem gente que não gosta de número negativo. E aí vai ficar, ó, de um lado 37 menos 21, de outro lado 3x menos x. 37 menos 21 é 16, 3x menos x é 2x, 16 igual a 2x, o valor de x vai ser igual a 8. Ou seja, daqui a 8 anos, a idade do pai vai ser o triplo da idade do filho. Que é quando o pai for ter 45 anos, né? Que ele tem 37 mais 8, 45. O filho vai ter 8 mais 7, que é 15. E a gente encontrou o resultado. Questão 12. Um pai tem 30 anos a mais que seu filho. Até parece repetição, né? Mas é mais uma questão do ETE. Um pai tem 30 anos a mais que seu filho. Se ele tivesse nascido 2 anos mais cedo, qual seria
qual idade seria atualmente se este tivesse nascido 2 anos mais cedo? Sua idade seria atualmente a terça parte da idade do pai. Qual é a idade atual do filho? Então, ó, o pai tem X anos, né? Ele não fala, né? Ele só diz que ele tem 30 anos a mais do que seu filho. Então, eu vou dizer que o pai tem X e o filho, se o pai tem 30 anos a mais, significa que o filho tem 30 anos a menos, né? Então, o filho vai ter X menos 30. E aí, ó, 1/3 da idade do pai seria igual a X menos 28. Ou seja, se o filho tivesse nascido 2 anos a menos, né? 2 anos mais cedo, significa que se ele nasceu 2 anos mais cedo, isso é uma coisa que às vezes complica nessa questão, né? Quando fala 2 anos mais cedo, você quer logo tirar 2, né? Mas não, se ele nasceu 2 anos mais cedo, significa que ele é 2 anos mais velho. Então, em vez de ser x menos 30, seria x menos 28. E aí a gente vai ficar com essa continha assim, ó, x sobre 3 igual a x menos 28. E aí a gente, o 3 que está dividindo ali no primeiro membro, ele passa para o segundo membro multiplicando. Então fica x igual a 3 que multiplica x menos 28. Aí tem que eliminar o parêntese. Então o 3 do segundo membro, ele multiplica o x e multiplica também o 28. Então vai ficar x igual a 3x menos 84. E aí organizando a equação, fica 3x menos x igual a 84. 3x menos x é 2x, né? Então vai ficar 2x igual a 84. X é igual a 42. Lembrando que 42 é o x. E o x não é a idade do filho, né? É a idade do pai. Pode olhar lá, que a gente começou justamente colocando. Ó, o pai é x e o filho é x menos 30. E a pergunta do problema é, qual é a idade atual do filho? Então, se a idade do pai é 42, né? Que é x que é igual a 42. A idade do filho é x menos 30, então vai ser 42 menos 30, vai ser igual a 12. A resposta está na letra D. Questão 13. O quíntuplo de um número mais 15 é igual ao dobro desse número adicionado de 45. Qual é esse número? Mais um problema aí que a gente tem que pegar algo que está escrito na língua portuguesa e fazer aí a conversão para a linguagem algébrica, né? Então, o quinto de um número, o número é x. Então, o quinto do número é 5x. Mais 15 é igual ao dobro desse número, o dobro é 2, né? Então, 2x mais 45. Organizando a equação x no primeiro membro, números no segundo membro, vai ficar 5x menos 2x igual a 45 menos 15. 5x menos 2x é 3x, 45 menos 15 é 30, então fica 3x igual a 30. E aí o valor do x vai ser o 30 dividido por 3, x igual a 10, a resposta está na letra A. Questão 14. Beatriz passou 1/3 do dia dormindo, 1/6 na escola e 1/4 brincando com suas amigas. Quantas horas restaram para ela fazer outras atividades nesse dia? Essa questão aqui a gente nem precisa usar álgebra, nem precisa transformar em equação, porque vê só. Ela passou 1/3 do dia dormindo. Eu sei que um dia tem 24 horas, então ela ficou 1/3 de 24. 1/3 de 24, aí você pega 24 e dividir por 3. Dividir por 3, então ela ficou 8 horas dormindo. A escola ela passou 1/6 do dia, né? Então foi 1/6 de 24 horas. 1/6 é você pegar 24 ou qualquer número e dividir por 6. Então 1/6 de 24 é 24 dividido por 6, que é igual a 4. E ela ficou ainda 1/4 brincando com as amigas. 1/4, do mesmo jeito que 1/3 é dividir por 3 e 1/6 é dividir por 6, 1/4 é você dividir por 4. Então é só fazer agora 24 dividido por 4, que é igual a 6. Então ela ficou 8 horas dormindo, 4 horas na escola, 6 horas brincando. Isso aqui, se você somar 8 mais 4 mais 6, vai dar 18. Ou seja, ela usou 18 horas do dia dela. Como o dia tem 24 horas, estão restando aí 6 horas para ela fazer alguma outra atividade. A resposta está na letra C. Eita, estamos chegando ao fim, ó. Questão 15 é mais uma questão que caiu na prova do IFPE. Uma casa foi projetada em formato retangular com as seguintes medidas: 10 metros de comprimento por 20 metros de largura. O proprietário pediu que a área da casa fosse aumentada em 25 metros quadrados. Jorge, que é um brilhante arquiteto,
decidiu diminuir X metros na largura e aumentar X metros no comprimento, de modo a não alterar o perímetro, mas satisfazer o dono da casa. Nessa situação, qual o valor de X? Essa questão vai ficar como tarefa de casa, tá? Vocês vão tentar fazer e a gente começa a aula do próximo sábado justamente respondendo ela. Ok, minha gente? Eu vou ficando por aqui, continue estudando, se preparando. Não se esqueça de fazer a inscrição no IFPE e a gente se encontra no próximo sábado. Até lá e fiquem com Deus. Tchau.